Olá, amigo Sudaca! Mais um boletim da Copa Libertadores, a 11ª semana da Copa Libertadores 2023, mas depois da vinheta. Antes de começar este resumo da Copa Libertadores desta quinta rodada da fase de grupos, deixa o seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, toque no sininho para você receber o alerta sempre que sair vídeo novo aqui no canal Sudaca Brasil. Tá bom? Fechado? Grupo A, amigo, Flamengo e Racing se enfrentaram no Maracanã e o Mengão tinha que vencer. E o jogo foi difícil mesmo no primeiro tempo, amigo. Um jogo muito truncado, o Racing se fechou muito bem nas suas linhas. E o time do São Paulo tentou acelerar o jogo, tentou abrir, encontrar espaços e não estava fácil. Até que aos 36 minutos, uma bela jogada pelo lado esquerdo ali, com Gerson, Arrascaeta, Gerson se projetou à frente, cruzou na grande área, Wesley faz. E o primeiro gol dele como profissional e o primeiro gol dessa partida contra o Racing. Aí, até o final do primeiro tempo, ficou tranquilo. Chega o segundo tempo e logo no início, uma jogada, uma bela transição do Racing. Jonathan Gomes encontra Matias Rojas sozinho e ele chuta bem pro gol e faz um golaço. Lembrando que Matias Rojas é o homem do momento, tanto os noticiários da Argentina como os noticiários do Brasil, por essa possível vinda ao Corinthians. Aí o Mengão perde um pouco o controle do jogo, né? E o Racing começa a crescer. E principalmente nos contra-ataques consegue ser mais ativo. E o Flamengo só acordou mais pro final da partida quando fez algumas alterações. Com a garotada em campo, Vitor Hugo faz 2-1 Flamengo. Ufa, e que final de jogo. E o Flamengo não jogou bem, mas precisava vencer e venceu. Isso que é mais importante. No outro jogo, entre Alcas e Ñublense, lá no Equador, no Tídio Gádio, logo aos 10 minutos, uma expulsão que mexeria um pouco na estrutura do jogo. Edson Caicedo levou o vermelho após puxar Pato Rubio. Com um a menos, o Alcas tentou mais em bolas paradas ali, tentar chegar no gol do time chileno, mas com pouca efetividade. Mas até que aos 38 minutos do primeiro tempo, um lance que poderia mudar o jogo totalmente, né? Um pênalti pro Alcas, o Salazar é expulso, o argentino, jogador no Ñublense, só que o John Cifuentes vai lá e perde. Na verdade, Nicolás Pérez defendeu. Mas aí os dois times com 10 jogadores em campo, o Alcas tentou atacar mais o Ñublense no segundo tempo, mas com pouca lucidez. E com muito chuveirinho na área, até com exagero do time do Alcas. E ficou assim, 0-0, e os dois times praticamente se despedem. O Ñublense ainda tem uma chance, pequena chance, né, virtual, e já o Alcas se despede da sua primeira Copa Libertadores. Então como fica essa última rodada, amigo? O Racing com 10 pontos, pega o Ñublense com 5 pontos. A Academia só precisa de uma vitória para garantir o primeiro lugar, né? Tá aí na primeira posição, mesmo perdendo pro Flamengo. O Flamengo tá com 8 pontos, mas tá virtualmente classificado, porque o Ñublense só pode chegar a 8, só que no saldo fica difícil passar o Flamengo. Então, matematicamente, ainda tem uma chance, mas eu acho que tá consolidada a classificação do Racing e a do Flamengo. Grupo B, amigo. Começamos com Nacional e Internacional no Parque Central, lá no Uruguai. Os bolseiros até começaram melhor nos primeiros 15 minutos iniciais ali, começou bem, pressionando o time do Inter. Aí depois dos 15 minutos, o Inter conseguiu equilibrar as ações. E até que o jogo ficou aberto, mas os dois times erravam muito, aquele passe final ou até as finalizações erravam muito. Aí chegou o segundo tempo e os dois estavam naquela mesma toada, um jogo aberto. Até que Alan Patrick faz uma bela jogada individual, abre o jogo para Pedro Henrique volta para Alan Patrick fazer um golaço, um dos gols mais bonitos dessa Libertadores, principalmente pela jogada individual do Alan Patrick no começo dessa jogada. 1-0 Inter, mas aí o Nacional foi para cima. E aí foi bem no desespero e até conseguiu um pênalti, né? Só que o VAR foi lá e anulou por causa de uma falta que tinha acontecido no início da jogada. Mas o time do Álvaro Gutiérrez foi para cima, né? E como eu já disse várias vezes aqui, é o time do gol do final. E adivinhe, no final, cruzamento na área, Damiani faz 1-1 Nacional. É o quarto jogo que o Nacional faz gol no final, nos minutos finais ou nos descontos dessa Libertadores. É um time raçudo, né? Não é um time vistoso, mas tem que se respeitar. No outro jogo entre Metropolitanos e Independiente Medellín, que jogaram na Venezuela, só deu o time violeta no início da partida. E teve algumas chances de sair na frente, o time campeão venezuelano, algumas chances ali. Ou não concluía muito bem o time do Metropolitanos, ou tinha grandes defesas de Mosquera Marmolejo, o goleiro
colombiano, um bom goleiro colombiano do Independiente Medellín. E o Poderoso só melhorou na partida quando o Monsalve, esse garoto que eu já falei dele, começou a entrar mais na partida, se soltar mais, sair mais da marcação e até aparecer mais para aparecer no ataque. E teve algumas chances ainda no primeiro tempo. Mas aí no início do segundo tempo, uma bela transição com o Monsalve, aí o nosso querido Emerson Bataille acerta um belo chute rasteiro e faz 1-0 o Medellín. Mas aí o Metropolitanos, que até fez um bom primeiro tempo, né, começou a vir pra cima, com tudo. Mas aí parou em quem? Mosquera Marmolejo, bom goleiro, e segurou o resultado de 1-0 pro Medellín, que deixa ele acima de Nacional e Internacional, quem diria? E os últimos jogos, né, agora para a última rodada, né, são o Nacional, que tá em terceiro com 8 pontos, recebendo o eliminado Metropolitanos, então o Nacional pode tranquilamente fazer 3 pontos, na teoria, lógico, e o Medellín, que lidera com 10 pontos, recebe o Internacional, que tá com 9 pontos. Esse jogo vai sair faísca, né? Se o Nacional vence o Metropolitanos, obriga o Inter a vencer o time do Medellín lá na Colômbia, o Poderoso podendo até empatar que ele classifica, caso o Nacional vença o Metropolitanos. Mas se o Nacional não vencer, Inter e Medellín garantem já os dois a vaga. Mas não é difícil vencer o Medellín lá na Colômbia. Não é um timaço assim. Só que o Inter não vem apresentando um grande jogo. Por isso, pra mim, classificam Nacional do Uruguai e Medellín da Colômbia. Grupo C, amigo! Num dos jogos mais loucos dessa rodada, entre Palmeiras e Barcelona no Allianz Parque. E tudo parecia que ia ser um grande jogo pro Palmeiras, né? Já que o Barcelona vinha sem técnico, foi demitido o Fabian Bustos no fim de semana e tinha totais condições de, na sua casa, com o seu time, passar em cima do Barcelona, mas não foi bem assim. No início o Palmeiras me enganou, passando essa imagem que ia atropelar o Barcelona. Começou melhor na partida e até teve um gol anulado pelo VAR. Até que numa bela transição do Barcelona, num contra-ataque, o Fredezewski, o polaco Fredezewski, aproveita, chuta de fora da área e faz 1-0 Barcelona, surpreendendo a todo mundo lá no Allianz Parque. Belo gol do argentino, que eu já falei muito dele no canal, hein? E ainda quando o Palmeiras estava tentando se encontrar no jogo, tentando entender o que tinha acontecido, logo depois, Tite Ortiz encontra de novo o polaco Fredezewski na pequena área e ele faz 2-0 Barcelona. Mas esse time do Abel Ferreira é muito matreiro e eles têm uma tranquilidade, uma maturidade. Logo em seguida, começaram a pressionar o Barcelona. E foi pra cima, principalmente em bolas paradas. Mas só no segundo tempo que o Palmeiras descontou com o Gustavo Gomes numa bela cabeçada. E depois, numa pressão, numa segunda bola, Piquerez chuta e faz 2-2. E o Palmeiras continuando sua pressão. Até que na base da raça mesmo, se aproximando perto do final do jogo, Arthur faz 3-2 Palmeiras. E no final, o garoto Endrick ampliou e fez 4-2 Palmeiras. Um jogo que deu um susto no Palmeiras, mas mostrou maturidade esse time. É forte candidato a ganhar essa Libertadores, viu? No jogo entre Bolívar e Cerro Porteño, a Academia Paceña garantiu sua classificação para as oitavas. 2-0, sendo que teve controle quase o tempo inteiro da partida. Principalmente porque aos 5 minutos, o garoto Villamil faz 1-0 Bolívar. Aliás, eu já falei desse garoto, hein? Joga muita bola. Uma bela jogada dos Fernandes, né? De Roberto Carlos Fernandes e Rony Fernandes. E Villamil faz 1-0 Bolívar. Teve mais algumas chances ainda no primeiro tempo, mas sem tanto volume assim o time do Bolívar. Controlou. Mas aí no início do segundo tempo, o golpe final do Bolívar, Lucas Chaves faz 2-0. Controla a partida, assegurando um pouco a pressão do Cerro Porteño, que foi pra cima até o minuto final. Parabéns ao Bolívar, que mais uma vez volta às oitavas e tenta repetir a façanha da campanha de 2014, em que o time do Ascargota chegou à semifinal. Será? Então vocês estão vendo a tabela aí, Palmeiras e Bolívar classificados e se enfrentam em São Paulo na última rodada para decidir quem fica em primeiro lugar. Barça e Cerro Porteño decidem no Equador quem vai para a Sul-Americana. Bolívar e Barcelona têm a vantagem de empate. Se o Bolívar empatar aqui em São Paulo, fica com a primeira posição. Agora, se o Palmeiras vencer, ele que fica com a primeira posição. Grupo D, River Plate e Fluminense se enfrentaram no Monumental de Núñez, na Argentina, e o time dos Millos precisava vencer. E foi com tudo, já de início. E tinha mais volume de jogo, tiveram várias chances, mas ficou no 0-0 ainda no primeiro tempo. E o Fluminense um pouco tímido, né? Parecia ainda meio... não tinha encaixado ainda no jogo. Chega o segundo tempo e o River continuando nessa pressão, numa bela jogada do Pablo Solari, que encontra o Lucas Beltrán na grande área e ele faz 1-0 River. Aí o Fluminense foi entrar mesmo no jogo, né? E começou a gostar e encaixar mais a marcação e pressionar mais o time do River. Teve algumas chances, mas sempre errava no passe final ou na finalização. Até que num contra-ataque, mais pro final da partida do River, Barco, numa bela jogada individual, sofre pênalti.
E ele mesmo vai lá e faz 2-0 River. E bota o time argentino na segunda posição com 7 pontos. Vitória importantíssima. E ele foi favorecido porque no outro jogo lá na Bolívia, o The Strongest recebeu o Sport Cristal. E adivinha o que aconteceu? Strongest tinha a faca e o queijo na mão para ter uma vantagem na última rodada, para enfrentar o River lá na Argentina. E até começou bem com o Trivério, fazendo 1-0. Bela linha de passe do time do Pampa Biagio ali, e Trivério fez 1-0. Mas não muito tempo depois, os cerveceiros começaram a gostar um pouco mais da partida, e principalmente nos contra-ataques, começaram a assustar mais o time do Strongest. E numa dessas jogadas, Brenner se infiltra no meio da defesa do Strongest e faz 1-1. Aí tivemos uma expulsão do zagueiro Gianfranco Chaves do Sport Cristal, aos 31 minutos do primeiro tempo. Aí o jogo ficou meio ruim porque o Cristal se fechou e o Strongest tentar atacar, furar os bloqueios. E no segundo tempo o Strongest tinha muita dificuldade, encontrava algum espaço mais nas individualidades dos seus jogadores. Bom, o jogo ficou muito truncado. Mas aí perto do fim, quando o Strongest fazia essa pressão, contra-ataque pro Cristal, o Washington Coroço vai lá e faz 2-1 Cerveceiros. Belo gol do equatoriano. Que vitória do Cristal, amigo. Com 1 a menos, na altitude, faz um gol no contra-ataque no final da partida. Ó, pra bater palma. E esse grupo, amigo, ficou bem embolado, viu? O River Plate agora com 7 pontos, né, na segunda posição, recebe em casa o Strongest, com 6 pontos, que tá na quarta posição. Se complicou o time do time boliviano. E o River Plate pode garantir com uma vitória simples a classificação, vencendo o Strongest. E o Fluminense recebe o Cristal no Maracanã. O tricolor tem 9 pontos. Os cerveceiros também tem 7 pontos como o River, mas tem menos saldo. Estão na terceira posição. Então River e Fluminense são favoritos. Mas eu não consigo cravar, porque esse grupo já aconteceu tanta coisa. Mas pra mim passa River e Fluminense. Grupo E! Vamos de Independiente Del Valle e Corinthians em Sangolquí. E o Mata Gigante se impôs já no primeiro tempo, tendo mais volume de jogo, mais ações, transições bem feitas. Fez um belo primeiro tempo o time de Martin Anselmi. E não deixou o Corinthians jogar. Tanto é que fez 2 gols com um bom jogador, Michael Ois, que vive grande temporada, e dominou a partida no primeiro tempo. Aí veio o segundo tempo, e quando o time do Corinthians, o Luxemburgo deu uma ajustada no time, e quando o time do Corinthians começou a encontrar mais espaços, a sair mais da marcação, a ser mais agressivo, justamente quando era melhor, o Independiente Del Valle faz 3-0. Uma bela transição, Sornosa faz 3-0. Aí o Corinthians meio que entregou adeus. Cássio fez grandes defesas, o Independiente Del Valle podia ter ampliado esse jogo. E o goleirão corintiano ainda teve que ouvir a torcida depois reclamar do jogo do Timão nesse jogo da Libertadores, que está eliminado. O grupo não era fácil, mas ser eliminado nessa uma rodada antes caiu muito mal para a torcida do Corinthians. No outro jogo entre Argentinos Júniors e Liverpool do Uruguai, lá Paternal, o time de Milito até comandou o primeiro tempo, teve várias oportunidades, mas nada, ficou apenas no 0-0. Quem brilhou foi o goleiro do Liverpool, Britos. Chega o segundo tempo e logo no início, pênalti pro Liverpool e Bentancur, o Baby Cavani, vai lá e faz 1-0. Injusto? Um pouco. Mas o bicho foi pra cima. E aí que mostrou força. 10 minutos mais ou menos depois, conseguiu um empate 10 minutos depois com Heredia, desviando um chute de Francisco Gonçalves. E o time da La Paternal não desistiu, amigo. Continuou insistindo, às vezes até com muito chuveirinho, jogando pelos corredores. E aí nos descontos, amigo, numa segunda bola, depois de um escanteio, Vidalba faz 2-1 Argentino Júnior. Carimbada a classificação do time de Milito. E assim, o grupo ficou com o time argentino e equatoriano classificados, né? E na última rodada eles se enfrentam lá no Equador, em Sangolquí. Quem ganhar, passa em primeiro, e se empatar, ele Bicho fica em primeiro lugar. Corinthians e Liverpool disputam quem vai pra Sul-Americana. O jogo vai ser em São Paulo. Grupo F, amigo. Boca e Colo-Colo se enfrentaram La Bombonera e só no primeiro tempo poderia ter feito 4-0 os tcherenses já. Tanto o domínio que tinha, mas não tivemos gols não. E gol só no segundo tempo, logo no início, mais ou menos no início do segundo tempo, um belo chute White Guide, o lateral direito do time do Boca, da base, faz um 1-0 Boca, e fazendo justiça ao que o time tinha produzido. Aí até o final da partida o Colo-Colo ameaçou algumas jogadas ali, mas sem tantos sustos assim pro Boca. E ficou assim, 1-0. No outro jogo entre Monagas e Deportivo Pereira, os matecantes perderam a grande chance de se classificar já nessa rodada. Os açulgranas, o time venezuelano, foi até melhor na partida. Dominou boa parte do jogo. E venceram com um gol de pênalti de Edanilber Navas. Esse meu eu já indiquei no meu canal. Foi um gol de pênalti aos 19 minutos. E puderam fazer outros gols, né? Poderia ter ampliado esse jogo, mas ficou assim. Péssima partida do Deportivo Pereira. E agora, Pereira, Monagas e Colo-Colo tem uma chance aí de se classificar. Mas como fica? O Boca pega o Monagas na Bombonera, total condição de garantir já a primeira posição isolada. E o Colo-Colo recebe
o Pereira no Monumental. O Colo-Colo tem essa vantagem de jogar em casa, mas eu tô tão desconfiado com esse time chileno, né? Que eu não consigo cravar. Mas o Colo-Colo é o favorito para conseguir a segunda vaga. Mas o Deportivo Pereira sabe jogar fora de casa também, apesar de não ter feito um bom jogo contra o Monagas. Quem é o menos pior desse confronto vai conseguir a classificação para a fase do mata-mata. Grupo G, amigo. Começamos com o Atlético Paranaense e Libertad na Arena da Baixada, em um jogo muito truncado no primeiro tempo. Furacão encontrou muita dificuldade em furar o bloqueio do Libertad, que se fechou muito bem nas suas linhas, e o máximo que tivemos foi um belo chute do Coelho no primeiro tempo. Já no segundo tempo, o jogo foi mais aberto. Os dois se abriram um pouco, tanto o Libertad como o Atlético Paranaense. E até o Libertad teve algumas chances de fazer o gol. Se não fosse o goleiro Bento, teria já saído com 1-0. Mas aí uma substituição que fez a diferença. Paulo Turra coloca o Christian. Um minuto depois, Christian faz 1-0 para o Atlético Paranaense num belo gol de fora da área. Ufa, jogo difícil. E o Libertad foi pra cima depois. E até teve um gol, só que foi anulado pelo VAR. E ficou assim, no sufoco, mas o Furacão tá nas oitavas. Já no outro jogo, entre Aliança Lima e Atlético Mineiro, jogo duro lá no Matute. O Atlético mais posse de bola, até teve algumas chances aí no primeiro tempo, um pouco tímidas. E o Aliança mais jogando no contra-ataque e nos chuveirinhos. Mas ninguém quis arriscar muito, ficou no 0-0 no primeiro tempo. Como no outro jogo, no segundo tempo, aí os dois times cederam mais espaço. E o Aliança se lançou mais no ataque do Atlético. E aí veio o contra-ataque. E numa bela transição, gol do goleador atleticano Hulk, fazendo 1-0 Galo. Mas aí o Aliança Lima foi pra cima mesmo. E teve um pênalti anulado por causa de um impedimento no início da jogada. Aí o Galo se fechou totalmente, botou um monte de zagueiro, lateral, pra se fechar mesmo. E o Aliança não teve capacidade de furar esse bloqueio. Final, 1-0 Galo. Importantíssima vitória de Tchatchoudé. Importantíssimo porque o próximo jogo é Atlético Paranaense e Aliança Lima. O jogo vai ser na Arena da Baixada. Só pro Furacão confirmar a primeira posição. E o Libertad e o Galo se enfrentam no Paraguai. Os Gumas precisam vencer 2-0 para passar no saldo Atlético, para se classificar. Então o Atlético tem uma boa vantagem para passar para as oitavas de final. Mas não vai ser fácil. No meu palpite, passam Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Grupo H, amigo. Vamos de Melgar e Patronato só para completar a tabela, né, amigo? Os dois times tentando classificar para a Sul-Americana. Tinha uma chance matemática ali, mas pouco provável. E o Dominó logo fez seu serviço, né? Com uma grande partida no primeiro tempo, já fez 4-0 só no primeiro tempo, com 2 pênaltis. Aí Darrigo completou no segundo tempo e fechou 5-0 no Patronato. Meio que devolvendo aquela goleada na ida, né? De 4-1. Um passeio do time de Mariano Sosso, né? Esse grupo é um pouco fraco, né, amigo? Já no outro jogo, entre Olímpia e Atlético Nacional, lá no Paraguai, foi um passeio do Rei de Copas. Na verdade, os verdolagas vinham com um time misto, porque eles estão pensando no fim de semana no jogo contra a Aliança Petroleira, fase final do Campeonato Colombiano. Mas a postura do time também não foi das melhores. E o Olímpia logo fez o resultado aos 19 minutos com um gol de Gamarra, uma bola parada, uma bela cabeçada. E aí conseguiu controlar os tempos, não tomou muitos sustos. No segundo tempo, confirmou o belo jogo, num belo contra-ataque, Guilherme Paio faz 2-0. E já nos descontos, Diego Torres acerta um belo chute de fora da área e faz 3-0 Olímpia. E final. Não é que o Olímpia fez um grande jogo, mas o Atlético Nacional não estava com a cabeça nesse jogo. Por isso que o Olímpia passeou. E como fica esse grupo agora? O Olímpia com 11 pontos, né? Ele recebe o Melgar, que ainda busca uma vaga na Sul-Americana. E o Atlético Nacional, com 10 pontos, recebe o Patronato. Para mim, os dois devem ganhar. Um grupo muito ruim, para ser bem sincero, né, amigo? Mas, para mim, passa o Olímpia em primeiro lugar e o Atlético Nacional em segundo. Amigo, se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like. É importante para a gente continuar fazendo novos boletins. Deixa o seu like, se inscreva no canal e fique com Deus. Até a próxima semana!